Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao assunto matrizes. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com algumas matrizes especiais e ver o que seria uma igualdade com matrizes. Vamos lá? Bom, tá aí. A gente começou na última aula a trabalhar com a ideia de matrizes. Matriz é uma tabela escrita por meio de colchetes ou parênteses, como está aí na imagem. Temos aqui, por exemplo, a matriz 3x3, 3 linhas e 3 colunas. Nessa matriz a gente pode identificar ela como sendo a chamada matriz quadrada, que são matrizes especiais que a gente vai trabalhar com certa frequência no próximo assunto. Mas antes, vamos lá ver alguns tipos de matrizes. A gente vai ver só 3 tipos e depois, no decorrer do assunto, a gente vai vendo outras matrizes, ok? Então, vamos lá. Ok. Matriz linha, né? Como o próprio nome sugere, uma matriz vai ser formada só por uma linha e diferentes números de colunas. Pode ser uma linha e uma coluna, que seria a matriz unitária. Pode ser uma linha e 2 colunas, ou como essa aqui que tem uma linha e 3 colunas com os elementos 1, 3 e menos 2. Cada elemento desse forma a coluna dessa matriz que só tem uma linha. A matriz coluna, quase semelhante à ideia de matriz linha, né? A matriz linha, mais uma vez, é formada por uma única linha. Já a matriz coluna é formada por uma única coluna, óbvio, né? Tem aí essa matriz que tem uma coluna só e 4 linhas. Cada elemento desse forma a linha dessa matriz. Então você tem aí a ideia da matriz linha e a matriz coluna. Se falar em matriz nula, por exemplo, nula, N-U-L-A, nula, você vai ter todos os elementos iguais a zero. E aí vai ter matriz triangular, matriz diagonal, que vocês podem ver no decorrer do assunto. Uma matriz especial que a gente vai trabalhar com muita frequência, como eu já adiantei no início do assunto, no início da aula, é a matriz quadrada, que é aquela matriz que possui o número de colunas igual ao número de linhas. Então tem aqui a matriz 2x2, é uma matriz quadrada, onde você tem 2 linhas e 2 colunas. Ela é chamada matriz 2x2 ou uma matriz de ordem 2. Se eu falar matriz de ordem 3, por exemplo, é aquela do início. Aquela do início tem 3 linhas e 3 colunas. É 3x3. Então eu posso dizer 3x3 ou de ordem 3. Se for de ordem 4, 4 linhas e 4 colunas e assim por diante. Voltando aqui, uma coisa específica que tem na matriz quadrada é a ideia de diagonal principal e diagonal secundária. Nessa matriz aí de ordem 3, a diagonal principal é essa aqui que está sendo rabiscada. Você percebe que os índices são os mesmos, 1, 2, 2, 3, 3. Isso caracteriza ser a matriz, a diagonal principal. A diagonal secundária é o procedimento contrário, né? É como se você estivesse fazendo um X, né? No primeiro tracinho do X é a principal, no segundo é a secundária, onde você tem esses elementos aí, A1, 3, A2, 2 e A3, 1. Então, falou em principal, essa aqui, secundária é o segundo tracinho do X, ok? Só pode ser feito isso nas matrizes quadradas, de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, e você vai identificar essa ideia de diagonal principal e diagonal secundária. Para fechar a aula, a gente vai ver a ideia de igualdade de matriz. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho com equações nessa ideia de igualdade de matriz. Primeiramente, o que caracteriza uma igualdade entre duas matrizes? Duas matrizes A e B são iguais se somente C tiver o mesmo tipo, ou seja, se for de ordem 2, a outra tem que ser de ordem 2. Se for a matriz 3x2, a outra também tem que ser 3x2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Então tem que ser a mesma ideia. Não vai, por exemplo, fazer igualdade com uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas com uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Não. Tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E para fazer a igualdade, a gente vai atrás dos elementos correspondentes. Por exemplo, o da primeira linha e primeira coluna de uma matriz vai ser igual ao da primeira linha e primeira coluna da segunda matriz. Exemplo aí, ó. A primeira matriz 3, 1, 5, 6. A outra, para não ficar assim escancarado, eu coloquei 6 dividido por 2. Quem é 6 dividido por 2? É 3. Quem é 2 menos 1? É 1. Quem é 5 vezes 1? 5. E quem é 4 mais 2? 6. Ou seja, essas duas matrizes são iguais, fazendo a correspondência dos elementos. Ó. Eu diminuí aí. São iguais, pois ambas são do mesmo tipo, quadradas de ordem 2, e possuem os mesmos elementos correspondentes
Aqui uma matriz já com letras, é o que vai acontecer mais. Eu tenho duas matrizes que são iguais. Se elas são iguais, os elementos correspondentes representarão a mesma quantidade. Ou seja, se nessa matriz tem 1, 2, 3, 4, na outra também vai ser 1, 2, 3, 4. Por exemplo, o A está na primeira linha, primeira coluna da segunda matriz. O 1 está na primeira linha, primeira coluna da primeira matriz. Então, significa que se essa igualdade é verdadeira, é necessário que o A seja quem? 1, o B seja 2, o C seja 3 e o D seja 4. Então, tá aí a ideia da correspondência. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. Só é fazer dessa forma, certo? E tem que ter o mesmo número de ordem. É um exemplo aí, para a gente finalizar. Está aqui o exemplo, é uma questão. Tem uma matriz de ordem 2, duas linhas e duas colunas. A outra também tem duas linhas e duas colunas. A matriz B, todos os elementos são conhecidos. A matriz A, dois elementos são desconhecidos. O da linha A e coluna 1 e o da segunda linha, primeira coluna, que tem o Y. Do outro lado, todos são conhecidos. Você percebe que o 9 que apareceu aqui é a correspondência. 9 apareceu aqui também. Teria que ser 9 também. 11 e 11. Significa que se aqui é menos 5, o x mais 3 também é menos 5. Daí ter feito essa igualdade aqui, ó. X mais 3 igual a menos 5. A gente resolve isso com uma equaçãozinha boba, né? Passa o 3 para o segundo membro. Muda de membro, muda de sinal. Fica menos 5 com menos 3. Daí gerar o menos 8. A outra igualdade que a gente vai formar é para encontrar o y. O y está na segunda linha, primeira coluna. O 13 na matriz B também está na segunda linha, primeira coluna. Então fazemos a correspondência. 2y menos 7 igual a 13. Aqui, ó. 2y menos 7 igual a 13. Passo 7 para lá, fica 20. Fica 13 mais 7, né? 13 mais 7 é esse 20. E depois o 2 vai dividindo 20. 20 por 2, 10. Então, o y é 10 e o x é menos 8. Claro, não é que x vai ser 5 negativo, a não ser que tivesse só o x sozinho aqui, né? No exemplo anterior a letra estava sozinha, aí você tem acompanhamento, então você tem que resolver as equações, ok? Espero que vocês aí consigam resolver o exercício da apostila que eu vou mandar e até a próxima aula, se Deus quiser, ok? Vamos à musiquinha para finalizar? Valeu!